Boa tarde a todos. Alô, boa tarde a todos. Esta casa não é uma casa pontual, mas nós vamos tentar ser um pouquinho, a fim de prestigiar as pessoas que vieram aqui dividir o seu conhecimento e as limitações de horário que nós temos. Meu nome é Manuela Nonô, eu sou presidente da Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento. Essa não é a minha voz, me desculpem, eu estou sem voz. E com muito orgulho, a Asleges inaugura um novo espaço, um novo evento de debates. A gente já tem alguns, mas a gente inaugura hoje um que nós vamos chamar de Espaço Aberto Asleges, que vai ser um espaço para ouvir pessoas de fora também, né? Além dos nossos consultores, com temas atuais, com temas de interesse da casa como um todo. Esse espaço é inaugurado hoje, Beth, eu vou dizer, com o filho de uma consultora, de uma colega da nossa secretária, que com muito orgulho traz aqui o filho dela, que acabou de se tornar bacharel em filosofia, política e economia numa universidade de Amsterdã, e que escreveu um artigo bastante interessante nessa conclusão de curso, que chama-se A Hidra da Democracia, como o populismo reemerge a partir da sua própria extinção, vamos dizer assim. O título do paper está em inglês, por isso que eu estou tentando traduzir aqui, livre tradução minha. Tá? Eu não quero tomar tempo do evento, que, na minha opinião, é muito interessante. Vamos ouvir o Enzo, vamos ouvir o consultor Ricardo Martins, que é doutor em ciência política e tem ampla experiência na área, e eu vou chamar aqui para mediar o debate o nosso colega Fábio Mendes, que é da ciência e tecnologia, mas agora está estudando ciência política. Tá? Então, Fábio, por favor, venha. Eu vou só dizer da atualidade do tema nesse ano eleitoral, tão atual que Luiz Roberto Barroso escreveu há um mês atrás um artigo intitulado, enfim, que ele relaciona o populismo, o autoritarismo, o extremismo e os papéis das Supremas Cortes nesse contexto. Né? Eu dou as boas-vindas a todos, cumprimento a todos os colegas, e não só da consultoria, como da Câmara, em nome do diretor da consultoria aqui presente, Geraldo Magela Leite, e obrigada, deixo já as palavras com o Fábio, vou me sentar na audiência com vocês. Alô, está ouvindo? Bom, colegas, amigos da consultoria legislativa, boa tarde. Agradeço primeiramente a Manuela, presidente da Asleges, o doutor Ricardo Martins, um dos debatedores. Eu chamo para a mesa também o Enzo Veloso, que é o autor do artigo que nós iremos discutir. Então, colegas, eu vou só fazer uma introdução inicial sobre o assunto. Então, boa tarde a todos e a todas. Então, quem não me conhece, sou o Fábio, eu sou aqui da Consultoria Legislativa, e nesse primeiro espaço de encontro, de espaço aberto das Leges, nós vamos discutir um tema que foi objeto do artigo do Enzo, que é sobre ciclos macroeconômicos e eleitorais do populismo latino-americano. Então, esse evento, então, ele visa a apresentação, discussão da tese acadêmica, né, do Enzo, voltada para fenômenos cíclicos e políticos na América Latina. Então, o estudo parte de uma observação de governos na América Latina e os seus reflexos econômicos, né? Então, em primeiro lugar, é importante apontar que o evento não tem qualquer viés político e partidário, nem representa a opinião das leges, mas sim a opinião do autor, dos autores, né? Também esse encontro ele também não tem o objetivo de se posicionar sobre governos, né? Se são bons ou ruins. O objetivo é avaliar as características do ponto de vista científico, que foi o que foi trazido pelo Enzo, né? E apresentar um modelo teórico para essa classificação que foi feita nessa tese acadêmica. Também.
O objetivo das leges é promover um debate plural, livre, democrático de ideias, oferecendo o tema a partir do espírito colaborativo e crítico, que é fundamental no inquérito acadêmico. Então, se eventualmente tiver algumas pessoas que não são consultores, as leges, então, ela representa os consultores legislativos de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados. Então, só vou fazer uma apresentação rápida. Bom, eu sou Fábio Luiz Mendes, eu sou graduado em Engenharia Civil, com especialização em computação, e estou cursando Ciência Política e Direito na UNB. Nesse debate, a gente vai contar também com o Enzo Veloso Bocchino, autor do artigo, que é cientista político, autor da tese, e o doutor Ricardo Martins, que também é doutor em Ciência Política, aqui doutor em Ciência Política e consultor legislativo da Câmara. Nós vamos agradecer também o doutor Geraldo Leite pelo apoio institucional e logístico para a realização desse debate. Só mais um segundo. O debate será gravado e o link depois será disponibilizado. E palestrante, o Enzo, terá 30 minutos para a sua fala inicial, depois o doutor Ricardo terá mais 30 minutos, e aí teremos uma sessão de debates de 30 minutos. Então, a previsão seria de 1h30. E as perguntas serão feitas aí aos debatedores por meio de microfone. Então, é isso. Chamo inicialmente o Enzo para fazer a sua apresentação inicial. Obrigado. Pode. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o Espaço As Leges por essa oportunidade, por esse debate. Quero agradecer ao nosso mediador, Fábio, e quero agradecer ao Dr. Ricardo por estar aqui propiciando essa conversa. Então, como o Fábio falou, o nosso tema de hoje são os ciclos macroeconômicos e eleitorais do populismo latino-americano. Quais são as origens desse estudo? Ele começa de uma constatação recente de que países que possuem experiências populistas prévias têm uma chance elevada de um retorno do populismo, de uma renovação. E tem algumas maneiras que a gente pode explicar esse caráter cíclico do populismo. A primeira é que existem fatores sociais pré-existentes que facilitam a emergência populista, como, por exemplo, a desigualdade social é um dos fatores que foi mais argumentado de preencher esse papel. Outro também poderia ser uma crise cultural. Então, um país que apresenta esses fatores tem um governo populista, e caso esses fatores permaneçam depois desse primeiro governo populista, eles vão continuar influenciando uma retomada populista nesse país. Outra vertente de explicação é que o êxito do populismo, o populismo quando ele se consolida, quando ele faz uma reforma estrutural, política e econômica no país, ele facilita a sua permanência no poder ou o retorno de outros populismos. Um exemplo disso seria Getúlio Vargas, no Brasil, que conseguiu mudar a estrutura política do país e econômica até certo ponto, ou então, ainda mais, Juan Perón, na Argentina, que consolidou o movimento peronista, que permanece muito forte no país até hoje. E a terceira vertente de explicação é que, ao fracassar o declínio, a extinção do populismo, ela viabiliza a sua continuação ou renovação. Essa última vertente ela é muito pouco explorada pela academia internacional até o momento. Existem alguns artigos que serão citados nesse estudo que olharam e indagaram essa pergunta, e o meu estudo ele representa uma extensão e uma continuação desses estudos prévios. Então, primeiro, como nós podemos definir populismo? Existem 3 grandes escolas de pensamento na literatura de como o populismo pode ser definido. A primeira delas descreve o populismo como um estilo discursivo, como uma forma retórica que estabelece uma repartição binária da sociedade entre o povo e a elite. E, consecutivamente, argumenta que o povo ele é moralmente superior à elite, ele é um povo correto, ele é um povo humilde, um povo trabalhador, e ele é explorado, dominado por essa elite. Então, ele usa sentimentos de ansiedade, sentimentos de medo, é uma retórica muito emocionalmente carregada, e ela mobiliza o povo para mudar o status quo, seja esse status quo político, econômico, social. Outra escola de pensamento caracteriza o populismo como uma ideologia superficial. O que isso quer dizer? É uma ideologia que ela pode ser combinada com outras. Você pode ter um populismo neoliberal, um populismo de esquerda, um populismo comunista ou um populista autoritário. E ela divide também a sociedade entre 2 grupos antagonistas, novamente o povo e a elite,
e ela determina que a política deve ser submissa à vontade geral do povo. Então, ela sempre toma partido da população em geral, disso que ela identifica e defina como povo. E a terceira maneira de caracterizar o populismo é como uma estrutura política, uma forma de organização política, que ela se baseia em suporte popular direto e se contrapõe à mediação e institucionalização desse suporte. Então, ela se baseia muito em plebiscitos, em suporte direto, em passeatas, e não tanto em outras formas mais institucionalizadas e mediadas desse suporte. Esses governos eles se contrapõem fortemente a oposições impostas em si, como, por exemplo, pelo judiciário ou pelo Banco Central na área econômica, e centralizam o poder nas mãos de uma figura ou, às vezes, um partido com uma forte presença personalista. E, por último, essa outra classificação ela é paralela a essas, é o populismo inclusivo e o populismo excludente. O populismo inclusivo ele deriva sua legitimidade da inclusão e da servitude a todo o povo. Ou seja, ela vai incluir grupos sociais marginalizados, sejam eles culturalmente, socialmente ou economicamente. E o populismo excludente, ele formula uma identidade nacional, o que é o povo brasileiro, ou então uma família tradicional, uma cultura tradicional, e ele vai priorizar esse grupo, e muitas vezes ao detrimento dos outros, e essa exclusão dos outros ela pode ser simbólica. O populismo inclusivo, ele geralmente é caracterizado como de esquerda, e o populismo excludente, ele geralmente é visto como de direita. Então, a academia, até o momento, ela geralmente ou defende uma dessas três principais classificações, estilo discursivo, ideologia ou estrutura política, ou então ela tenta aglomerar duas dessas escolas num pensamento só. E para minha definição de populismo, para esse estudo, eu tentei desenvolver uma metodologia nova. Ao invés de adotar só uma desses pontos de vista, eu pensei em tentar separar eles ao máximo, distingui-los e depois usá-los de uma forma modular. Ou seja, cada um desses são características específicas que podem ser combinadas de formas diferentes para levar a diferentes tipologias de populismo. Então, por exemplo, nós temos a retórica populista, que é uma ferramenta política que pode ser implementada para uma variedade de objetivos. Um político que usa uma retórica populista não necessariamente é populista. Um exemplo disso pode ser visto na eleição francesa recente, onde a candidata Marine Le Pen, que tem um caráter populista muito forte, se descrevia como a mãe e a defensora do povo. O outro candidato, Emmanuel Macron, para se contrapor a isso, também adotou uma retórica populista. Mas isso não necessariamente quer dizer que Macron seja populista. Ele só adotou uma ferramenta populista. A segunda é, de novo, uma ideologia populista, que se refere aos objetivos de governo e ações políticas. Então, a ideologia ela não é uma ferramenta. A ideologia prescreve uma visão de sociedade, uma intenção política, e ela diz que certas ações são necessárias. Então, o jeito de averiguar se um governo apresenta uma ideologia, características de ideologia populista, é se ele, de fato, tenta alterar o status quo. Ele tenta derrubar as elites que estão no poder, ele tenta fazer uma reforma econômica ou uma reforma política. E, por último, nós temos a estrutura política populista, que também ela é mais uma ferramenta do que sobre os fins ou os objetivos de um governo em si, e ela pode ser observada pelo nível de isolacionismo de um governo, centralização e de antagonismo quanto a outras partes do governo ou instituições supervisoras. Aqui eu fiz uma análise, essa análise ela não é exatamente para ditar o que é moderado ou o que é elevado grau de populismo ou dessas características populistas, mas sim comparar os governos dos diferentes presidentes. Collor, por exemplo, tinha uma retórica populista muito forte, de antagonismo ao que estava lá, um discurso muito de terminar com a corrupção. Ele também tinha uma ideologia populista muito elevada, porque o plano Collor foi um plano extremamente dramático, que tentou mudar muito o status quo econômico do país. E também possuía uma organização política elevada. Ele não negociou muito com outras partes de governo, com oposição, ele agiu majoritariamente sozinho. Lula, por outro lado, apresenta uma retórica moderadamente populista, ideologia moderadamente populista por causa dos programas redistributivos e de mudanças que ele fez no país, mas uma organização política baixa, ainda mais nos seus primeiros governos, porque ele começa com tripé econômico e com mais relação com os outros poderes e com outras classes sociais. A Dilma possui retórica menor, ideologia moderada, assim como Lula, levando o legado do PT, mas uma organização política maior, porque o tripé econômico cai e ocorrem alterações durante os anos do PT.
Bolsonaro, por sua vez, retórica elevada, semelhante à do Collor, ideologia baixa, porque apesar, diferentemente do Collor, o Bolsonaro não fez tantas medidas que mudaram tanto o status quo da economia ou da política brasileira, e organização política, no começo do mandato, principalmente mais elevada, mas agora com a relação aumentada dele com o Centrão, existe um caráter mais participatório e menos populista, mas ainda assim uma organização política relativamente elevada. Então, o primeiro argumento para esse caráter cíclico do populismo, ele se baseia num estudo de 1991 de Don Burch e Edwards. Eles montam um modelo que explica as crises econômicas que aconteceram em vários países da América Latina na segunda metade do século XX. Esses países, o modelo deles começa com as seguintes condições. Você tem uma aversão generalizada ao status quo econômico, as pessoas, a população e a classe política também querem uma mudança muito forte na estrutura econômica do país. Existe uma inclinação governamental a políticas econômicas drásticas, existe um motivo, uma intenção política para a mudança. E existe uma baixa supervisão de políticas públicas e econômicas pela burocracia estatal e instituições autônomas como os bancos centrais. Então, o que acontece neste cenário é que governos populistas, eles assumem o poder. Nesse caso, todos os governos que eles estudaram eram governos populistas inclusionários, como, por exemplo, o de Alan Garcia, representado na foto, que é o exemplo perfeito do modelo deles. Eles assumem o poder, eles querem redistribuição, eles querem acabar com a desigualdade social endêmica aos países latino-americanos, e eles aumentam os gastos governamentais de uma maneira desenfreada. Eles aplicam redistribuição, eles podem fazer reformas agrárias ou medidas assim muito drásticas. Promovem significativas expansões de créditos, implementam políticas econômicas altamente intervencionistas, que levam ao inchaço da economia no curto prazo. Ocorre um crescimento econômico, crescimento dos salários, crescimento da produção. Mas com o tempo, a inflação começa a subir por causa do gasto elevado da quantidade de dinheiro sendo injetada na economia. O endividamento privado aumenta por causa da expansão no crédito e o endividamento público também se torna insustentável. E as reservas de câmbio estrangeiro se esgotam porque tudo está sendo gasto. Nesse momento, um fator muito importante é que a confiança na economia ela cai, juntamente com o consumo e investimento estrangeiro. Quando tanto os cidadãos de um país quanto os investidores estrangeiros perdem a confiança de desenvolvimento e de responsabilidade numa economia, o consumo cai, o investimento cai e as pessoas passam a armazenar dinheiro por causa dessa insegurança. Isso, por sua vez, leva a um colapso econômico. Ocorre a evasão de capital saindo do país, assim como os investimentos secam, e, ao longo prazo, existe uma desvalorização de salários reais e produtividade desse país. Então, por causa dessa crise econômica, como foi o caso de Alan Garcia, medidas de austeridade são necessárias para estabilizar essa economia. E essas medidas de austeridade, elas vêm junto de uma crise econômica. Então, é um cenário econômico e social muito ruim, principalmente para a população mais pobre desses países, que enfrenta austeridade e a crise ao mesmo tempo. Aplicando, então, esse modelo do Don Burch Edwards ao cenário político brasileiro mais recente, eu comecei com o Fernando Collor. E o caso do Fernando Collor, ele é muito diferente do Alan Garcia e desses outros populistas inclusivos do século XX que por eles foram analisados. Primeiro porque o Collor ele é um populista, ele tem caráteres populistas excludentes. Ele não é redistributivo, ele é extremamente neoliberal. Ao tomar o poder, ele imediatamente implementa o Plano Collor, e que foi formulado com pouquíssima participação da burocracia estatal, de interesses públicos sociais e e da oposição governamental. Ele não tinha como objetivo a redistribuição, e sim a reestruturação da economia por meio de uma abertura brusca e redução da influência governamental e exclusão de elites econômicas que tinham forte poder na economia do Brasil e na política também. Essas medidas drásticas elas geram uma perda de confiança na economia imediata e levam ao declínio do consumo, investimento e produção, como dito antes. A inflação atinge 16% e o PIB cai ao 4% no final de 1990. Ou seja, é uma crise econômica imediata por causa de uma ação muito drástica e muito intervencionista ao liberar a economia de uma maneira muito drástica. Subsequente ao Collor, políticas econômicas neoliberais e austeridades são implementadas por 8 anos, do governo do Itamar Franco e FHC,
e o Plano Real efetivamente consegue estabilizar a economia, mas de novo com austeridade e crises severas. Então nós temos um cenário que é diferente daquilo descrito do Dornbusch e Edwards, mas com algumas coisas comuns. Um governo populista assume o poder, ele leva para o lado as outras instituições governamentais, ele implementa uma política drástica que leva a uma perda de confiança muito grande, e isso, por sua vez, gera uma crise econômica. E, na sequência dessa crise econômica, políticas neoliberais e austeridade são necessárias para retomar a economia. Então, nós vamos para o governo do PT e para a recessão de 2014. No primeiro mandato de Lula, nós temos uma coalizão interpartidária, uma coalizão interclasse de classes sociais e o tripé econômico, e uma manutenção da ordem econômica neoliberal. Ainda houve muita austeridade no primeiro mandato do Lula. No segundo, isso começa a mudar. O tripé econômico fica enfraquecido, a coalizão de classes também. Começa um projeto de cunho desenvolvimentista, com ampliações de crédito bancário, aumento contínuo do piso salarial e programas redistributivos de larga escala, pelos quais o Lula é extremamente famoso até hoje. No primeiro mandato de Dilma, esse processo de desenvolvimentismo ele se intensifica mais, ele continua com a nova matriz econômica, que ela é planejada com participação reduzida de interesses industriais e financeiros, ou seja, ela é mais unilateral e ela foca mais em uma classe. Existe uma presença maior do Estado na economia e a autonomia do Banco Central ela é reduzida. Já no segundo mandato de Dilma, ocorre uma piora significativa de indicadores sociais, crescimento da inflação, número de endividados e do déficit público. E o Brasil entra em uma recessão técnica. Uma tentativa de retorno ao tripé econômico ocorre, mas ela não é realizada. E medidas de austeridade e medidas neoliberais de contração do Estado são implementadas. A confiança na economia, o investimento estrangeiro e o produto interno bruto entram em declínio e até hoje eles não conseguem retornar aos índices prévios a essa recessão. No governo do PT, já existe uma semelhança maior com aquele modelo do Dornbusch e Edwards. Existe uma crescente onda de intervenção, o governo começa bem neoliberal, com pouquíssima, pode-se dizer, estrutura populista de política, porque é um governo muito moderador, muito participatório com outras classes, mas isso vai se deteriorando ao longo de uma década. E isso culmina na crise, na recessão de 2014, com políticas que são cada vez mais intervencionistas e que levam a problemas econômicos que geram a crise. Um exemplo disso é esse crescente aumento do piso salarial, que levou a uma redução como se diz em português, a rentabilidade de empresas no país, e que, por sua vez, gera a queda do crescimento. Então, por que houve essa observação primeiro em 1991 e por que isso se repetiu agora, de características populistas levarem a uma chance maior de crises econômicas? Então, nós temos dois fatores. Usando aquela definição modular, nós temos a ideologia populista e nós temos a estrutura política populista. A ideologia populista, se nós voltarmos um pouquinho, nós temos aqui a condição inicial, inclinação governamental a políticas econômicas drásticas. Isso é dado pela ideologia política populista, de mudar o status quo, de mudar a estrutura política e econômica de um país. Então, governos com ideologia política populista têm maiores chances de terem essa inclinação a políticas econômicas drásticas. Por outro lado, a estrutura política populista reduz a supervisão que governos têm em si mesmos e possibilita que eles façam políticas econômicas mais drásticas, mais severas. Então, ao assumir um poder, um governo com essas duas características, a ideologia e a estrutura política, eles alienam outros grupos políticos e sociais e técnicos do processo de policy making, de fazer políticas públicas. Essas políticas públicas, então, elas são feitas num vácuo, sem a participação da burocracia estatal, sem a participação de grupos de interesse social que serão diretamente afetados por essas políticas e sem a participação de oposição. Por serem tão unilaterais e por terem criticismo reduzido, porque não foram formuladas com opinião pública, existe uma chance maior de que erros sejam cometidos. É como se essas políticas não fossem filtradas, não fossem criticadas, não fossem revisadas. Então, elas têm uma chance maior de errar. Outra explicação é que essas políticas muitas vezes são feitas de uma forma a antagonizar um setor social ou político. No caso do Collor,
as elites industriais e financeiras. Por serem tão antagonistas e se direcionarem diretamente contra setores da sociedade, elas vão gerar desconfiança social, ou como quando Collor confiscou as finanças da população e de indústrias no Brasil. Essas medidas, essas políticas econômicas vão ter confiança da população e de outros setores e da política reduzida e terão participação menor. Elas não conseguirão ter um comprometimento de outras partes de que essas partes vão aderir a essas políticas econômicas. Ou seja, nós temos dois fatores. Primeiro, essas políticas elas não são supervisionadas, elas são feitas de formas unilaterais e possuem maiores chances de terem erros. E, por outro, elas possuem a desconfiança do público e o antagonismo do público. Então, elas vão receber menos compliance, menos acato da população em geral. E isso explica por que governos com características populistas, como a ideologia e estrutura social, têm uma propensão a políticas econômicas falhas. E, por outro lado, nós temos, isso já foi amplamente debatido na literatura, a causalidade entre crises econômicas e a emergência do populismo. Um dos argumentos mais consolidados na emergência do populismo é de que crises econômicas geram movimentos populistas. Por exemplo, uma linha de argumento é que teorias da privação relativa, ou seja, você tem duas classes sociais. Se uma classe social ela sente que ela foi tratada de uma forma injusta em relação à outra, isso gera um atrito entre essas duas classes. E esse atrito é terreno fértil para a emergência de movimentos e sentimentos populistas. E um caráter especial que leva, um fator especial que leva ao surgimento do populismo é a austeridade justamente disso, porque ela é implementada em momentos de crise e ela afeta desproporcionalmente as classes mais vulneráveis, aqueles que mais sofrem com a crise. E isso gera sentimentos de tensão com as classes mais altas. A crise é gerada, nós precisamos de ajuda, mas nós somos os mais afetados pelo remédio para essa crise. Ou seja, existem vários argumentos que ligam o surgimento do populismo a crises econômicas. Então, isso leva a um ciclo vicioso. Por um lado, nós temos governos populistas que são propensos à geração de crises econômicas, e por outro lado, nós temos crises econômicas que facilitam a emergência de populismo. Então, nós temos um governo populista, um governo com características populistas, ele gera uma crise econômica, e essa crise econômica facilita a emergência de novos populistas, ou até do mesmo. Outro argumento é a relação entre corridas eleitorais e corrupção. E o primeiro fator é que a corrupção é um conceito inerente, essencial ao populismo. Não existe populismo sem uma ideia, sem uma percepção de corrupção. O populismo ele vai denunciar o status quo, elites ou minorias sociais. E sempre vai atrelar isso a uma corrupção econômica, moral ou cultural desses grupos. Sem uma percepção de populismo, de que alguma classe está sendo privilegiada, de que alguma classe está abusando das outras, não existe apoio ao populismo, não existe legitimidade ao populismo. E o que acontece, esse é outro fenômeno que já foi muito abordado pela literatura, é que elevados índices de percepção de corrupção levam ao sucesso eleitoral de political outsiders, de estrangeiros à política, pessoas de fora da política que costumam ter características populistas. Nós podemos citar aqui o Fernando Collor, o Jair Bolsonaro, podemos citar o Alberto Fujimori no Peru, e outros exemplos. Então, nós temos um lado da moeda novamente, a corrupção facilita a emergência do populismo. E qual é a relação dessas características populistas de candidatos anticorrupção, que apresentam características populistas, com a corrupção em si? Será que esses candidatos são de fato anticorrupção? Será que eles de fato levam a uma redução na corrupção de um país? Essa também é uma área da literatura que não foi tão explorada, não existe um paradigma ainda que confirme isso, mas existem estudos que indicam que nem sempre candidatos anticorrupções, organizações anticorrupções, de fato, agem de tal forma. No caso, foi um pouco além como eu digo, da scope, da área desse estudo, fazer uma análise estatística, porque no Brasil existe uma discussão muito grande. A corrupção ela é endêmica ou a corrupção ela acontece por causa de algum governo? Ela é algo que existe, ela é parte do sistema político ou são indivíduos ou partidos ou governos que fazem ela acontecer? Então, ao invés de fazer esse estudo, porque isso mereceria um estudo por si só, eu sugeri e apoiei em outra literatura
um argumento teórico de como a organização populista, política populista, facilita a existência da corrupção, porque ela centraliza o poder, ela exclui as outras partes do governo, ela diminui a supervisão e ela vai contra a supervisão partidária da oposição, a participação da oposição. Ou seja, candidatos anticorrupção, eles têm que antagonizar os incumbentes, eles têm que tirar o que está lá, porque aqueles que participam do governo são considerados corruptos, ele tem que promover uma renovação política. Então, candidatos anticorrupção geralmente vão tender a apresentar uma organização política populista. Essa organização política populista, por sua vez, centraliza o poder, diminui a supervisão governamental e cria caminhos para a corrupção acontecer, já que agora existe menos supervisão. E assim a gente chega em outro ciclo vicioso. A corrupção facilita a emergência do populismo, a entrada de candidatos com características populistas no governo, e, por sua vez, ao entrar no governo, o modo operante desses governos possibilita que eles tenham mais corrupção em seus governos. E assim a gente chega a outro ciclo. Então, a gente tem uma linha do tempo agora, onde a gente vê claramente esses ciclos e esses fenômenos, esses processos no Brasil. Nós começamos com Fernando Collor, um populista excludente, candidato fortemente anticorrupção, que gera uma crise econômica e é deposto por investigações de corrupção. Entra um governo estabilizatório neoliberal que implementa medidas de austeridade e tem algumas denúncias notáveis de corrupção. Entra então o Lula, que fala contra o desemprego, contra o elitismo do Brasil, contra a desigualdade que as medidas de austeridade promoveram no Brasil. E, com o passar do tempo, o governo PT causa sua própria crise com Dilma Rousseff, com seu governo com a nova matriz econômica, e os escândalos de corrupção extremamente presentes no PT. Entra, então, Michel Temer, de novo, com um governo neoliberal focado em estabilização econômica, resolvendo a crise e a recessão de 2014, e depois entra Jair Bolsonaro, com a retórica antipetista, com a retórica anticorrupção, e também continuando a austeridade e o processo neoliberal de estabilização da economia, que até hoje não foi estabilizada. Então, em conclusão, desde a sua redemocratização, o Brasil exibe um ciclo vicioso de governos com características populistas, crises econômicas, escândalos de corrupção e corridas eleitorais definidas por discursos anticorrupção. E este fenômeno não é limitado somente ao Brasil. No meu estudo, eu também analisei o caso do Peru, fiz uma análise do Peru muito semelhante à feita com o Brasil, mas isso também se estende ao Equador e à Argentina, por exemplo. Esses ciclos são muito visíveis nesses países. E as consequências sociais desses ciclos, desse vai e volta, são gravíssimas, nós podemos sentir isso. A gente vê como o desenvolvimento a longo prazo do Brasil não acontece, porque existem períodos de boom, períodos de desenvolvimento curto, mas depois vem uma crise econômica e se volta ao mesmo lugar. Existe uma estagnação geral a longo prazo. Existe uma polarização política muito forte, porque a corrupção e o debate, o discurso anticorrupção, e o discurso populista retórico que permeia esse debate anticorrupção, ele é extremamente polarizador. Essa polarização, por sua vez, leva a um enfraquecimento da democracia, um enfraquecimento da eleição, um enfraquecimento do público na política nacional. E, claro, existe a corrupção endêmica. Vai e vem governo populista, governo com estruturas políticas populistas, e isso facilita a permanência da corrupção no cenário nacional. Então, essa foi a análise que eu promovi no meu estudo. Eu quis justamente preencher essa lacuna na literatura, ver por que o populismo, mesmo quando ele falha, mesmo quando ele dá errado tantas vezes, como é o caso na América Latina, por que ele permanece tão forte? Essa indagação de será que ao falhar ele não se reforça? Então, foi isso que eu quis exemplificar. Foi um estudo com várias limitações, claro. Eu só analisei 2 países. Não é um estudo, como se diz, que pode se fazer universal. Mas é um primeiro inquérito. É uma primeira vista. É um abre-alas nesse estudo. O que acontece quando o populismo falha? E que deixa a pergunta: como nós fazemos para resolver o populismo que falha e esses ciclos? Muito obrigado.
Bom, colegas, primeiro agradecendo a participação do Enzo, excelente palestra. Eu esqueci de fazer a apresentação dele, peço desculpa ao Enzo, vou apresentar ele agora. As credenciais acadêmicas dele, então, é o Enzo Veloso Bocchino, ele é formado em Ciência Política, Economia, no curso de Philosophy, Politics and Economics da Vrije University de Amsterdã, na Holanda. Ele tem como a linha de pesquisa focada em intersecção de fatores econômicos e políticos, com interesse especial em como decisões governamentais e fenômenos políticos alteram a economia nacional. Então, novamente agradecendo o Enzo, e agora vamos passar para o doutor, nosso colega, Ricardo Martins, consultor legislativo e doutor em ciência política. O doutor Ricardo Chaves Rezende Martins é bacharel em ciências econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em educação pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, doutor em ciência política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de educação e professor do programa de mestrado em poder legislativo do Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Então, muito obrigado, doutor Ricardo, a palavra é sua. Muito obrigado, doutor Fábio. Boa tarde a todas e a todos, é uma satisfação estar aqui. Eu vou compartilhar com os colegas algumas questões. Eu quero primeiro dizer que, Enzo, é uma satisfação ler um trabalho, não é um trabalho de conclusão de curso, não uma tese, né, de conclusão de bacharelado, que dá digamos, uma noção da sua trajetória acadêmica, de como ela termina, de forma que é um texto muito bem elaborado, certo? E você fez uma grande pesquisa bibliográfica, bastante atual, muito atual, né? Muito atual, obviamente recorrendo a alguns autores clássicos, lá como Dombos e Edwards, né, que são lá do início, já dos anos 90, né, já tem 30 anos, né, da publicação do trabalho deles, né? E você apresenta, e como você mesmo disse, você está fazendo, digamos, uma primeira exploração acadêmica de uma questão que é bastante ampla, né? E que, obviamente, suscita aprofundamentos e que eu espero que você continue, né? Estudando e desenvolvendo isso, fazendo sua pós-graduação, doutorado, etc. e tal, nessa direção. Um bom texto, ele suscita também questões, né? Então, quando a gente faz questões, a gente está fazendo um elogio ao texto, tá? E é uma oportunidade, né, de debater e discutir com o autor. Então, vamos aproveitar a presença do Enzo aqui e a bagagem e o desenvolvimento acadêmico que ele fez no seu curso e que ele apresenta no seu texto, para fazer algumas discussões, alguns debates, né? Alguns questionamentos, algumas curiosidades que ficaram, né? E algumas contraposições, eventualmente, né? Para fomentar um pouco e tornar o debate mais animado. Mas, antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito contente, além de estar participando desse debate, pelo fato que eu acabei de saber que o nosso mestrado em Poder Legislativo do CEFOR passou para conceito 5 na avaliação da CAPES. O que significa que, como mestrado, chegou à nota máxima. Chegou à nota máxima, né? E que a nossa revista, a Eleges, também subiu de categoria, agora ela é categoria A4, no Qualis da CAPES. Então, isso significa que a presença da pós-graduação stricto sensu na Câmara está sendo reconhecida pela comunidade acadêmica, né? E eu tenho muito orgulho de ser professor desse mestrado, né? Não só ser professor, como também tem colegas que eu tenho o privilégio, né, de contar nas turmas das disciplinas, né? Muito bem. Antes de eu gostaria de fazer alguns posicionamentos de natureza teórico-conceitual para que vocês possam entender não, vocês certamente entenderão, para que eu possa situar melhor as questões que eu vou colocar. A primeira delas é a seguinte: bom, o populismo é um conceito, ou, melhor dizendo, uma variedade de conceitos na ciência política. Ele ou suas variedades não contém em si nenhuma carga negativa ou positiva, né? E nenhum conteúdo necessariamente de esquerda ou de direita, né? Ele é uma categoria analítica que tem sido trabalhada já há longo tempo. No nosso caso brasileiro, a gente pode citar talvez um dos maiores, se não o maior, teórico do populismo, que foi o Dr. Francisco Verfort, cuja obra é uma obra
plenamente reconhecida, e eu tive o privilégio de ler recentemente, acho que talvez um dos últimos trabalhos que ele escreveu sobre isso com o Dr. José Álvaro Moisés, né? Uma publicação muito interessante, não é, sobre o populismo no Brasil, muito, muito interessante. Então, como eu disse, ele não se caracteriza, embora obviamente tenha, mas não se esgota na associação a pessoas ou líderes políticos. Não é? Ele é mais do que isso. Não é? Ele é muito mais do que isso, envolve uma teia de relações muito mais amplas do que, embora uma boa parte dos estudos dessa literatura tenha como foco principal o comportamento político dos líderes, não é? E essa teia de relações nem sempre seja amplamente contemplada. Ele é objeto de interpretações diversas no âmbito da teoria da democracia. Por exemplo, há vertentes que defendem que o populismo é uma ameaça à democracia. Isso geralmente traz, portanto, uma carga negativa e tende a associar o populismo digamos, a eventos ou práticas que levariam, inclusive, ao autoritarismo. Mas isso nós já sabemos que não é necessariamente vertente. Tanto que existe outra vertente que diz que o populismo, na verdade, é uma oportunidade, não é, de aperfeiçoamento da democracia. No momento em que amplia a participação de segmentos anteriormente não incluídos, não é, na vida política, na vida social, e dessa forma seriam oportunidades, não é, de aperfeiçoamento. Então, nessa direção, não se transforma, embora possa ser uma contraposição, não significa necessariamente uma antitese, não é, a uma democracia liberal, pluralista, não é, onde existe a competição. Mas é um fenômeno que aí acontece, não é, dentro das suas relações que aí se colocam e que podem favorecer na sua melhoria, não é? O Enzo já colocou de uma maneira muito clara que ele é objeto de vários enfoques, né? O retórico, ideológico, o de organização política ou institucional, a gente pode falar de forma diferente, e também na sua vertente paralela, que pode ser inclusiva ou excludente. Não? Excludentes. Eu suponho, obviamente, a existência conceitual. No conceito traz, pelo menos na sua ortodoxia, né, a existência de algumas oposições, né? Povo versus elite, né, como você já colocou, povo versus governo como representantes de determinados interesses. Portanto, seria a ideia de que o poder estaria capturado por determinados segmentos, né, dentro da sociedade, em oposição ao que seria o bom, honesto e grande povo trabalhador, como você já colocou, né? O povo, né, de uma nação, entendido como nação, característica de uma nação, versus minorias externas que ameaçam, não é, digamos, a identidade dessa nação. Isso aí você tem, portanto, uma concepção mais moral, uma questão mais ética, a questão religiosa, a questão de, enfim, das minorias, e da imigração, essa questão, você tem essa questão. Uhum. E há um certo denominador comum, ou denominadores comuns para o seu surgimento, demandas não atendidas de alguns segmentos da sociedade pelos poderes constituídos, a insatisfação com a representação política ou as instituições e desigualdades sociais persistentes, né? Isso geraria um clima de instabilidade social e econômica que daria margem ao surgimento de manifestações de natureza populista, né? Então, nesse sentido, a sua análise vai, né, consistente com esse tipo de eixo teórico e metodológico, né? Agora, a gente pode dizer também que a análise do populismo não pode deixar de considerar, antes de falar aqui, até mesmo na área econômica, porque as crises econômicas agravam esses fatores e isso, portanto, daria margem a manifestações populistas. E a análise não pode deixar de considerar a relação entre as categorias discurso e prática, né? A retórica e as políticas concretas. As políticas concretas, né? Nessa direção, e aí a gente pode também dizer que, de alguma forma, a gente empresta alguma questão conceitual do Ernesto Laclau, né? Ela tem o populismo uma lógica política, né, que tem como uma racionalidade própria, baseada na simplificação do espaço político, né, e da divisão simbólica do social em campos antagônicos, né? Povo e o seu outro, né? Na sua ortodoxia, poderia ser visto como um momento de ruptura do tecido social, né? Em alguns casos, poderia ser colocado que teria até um caráter institucional, e seria um desafio à ordem vigente e uma tentativa de estabelecer uma nova ordem no lugar desta.
essa definição é um pouco radical, né? Ela é um pouco radical e ela é bem ortodoxa, né? Mas eu vou me servir dela para verificar se, por acaso, a gente pode pensar que, no caso brasileiro, não vou entrar no caso peruano, mesmo porque você trabalhou conosco o caso brasileiro, se esses conceitos podem ser aplicados à questão brasileira, né? Ou não, né? E ele emerge de várias circunstâncias: o colapso da ordem social, perda de confiança no sistema, esgotamento de tradições, descrédito das instituições, descrédito nos partidos políticos, alterações no nível da economia, processos de urbanização e modernização econômica, mudanças no perfil demográfico e no equilíbrio entre as classes sociais. É uma coisa interessante a gente ver que esse é um dos principais fenômenos, não é, digamos, dos anos anteriores, não do período que você pega, né, na América Latina, particularmente no Brasil, né? Quando a gente pega as diferentes análises históricas do populismo no Brasil, costuma-se colocar como exemplo bem-sucedido, né, de populismo, né? Eu não vou fazer nenhuma valoração política aqui no caso, mas de bem-sucedido, o período da Era Vargas, né? Período da Era Vargas, né? Da Vargas. E tem uma questão muito interessante, porque é exatamente o período em que se reorganiza toda aquela massa, não é, decorrente do processo de urbanização do Brasil, não é? E essa é uma das questões mais relevantes que revelam o sucesso, não é, da política de Vargas. E é muito interessante porque a literatura costuma colocar que, quando se faz uma análise dos líderes políticos, que Getúlio Vargas seria um líder populista à esquerda, né? À esquerda. Não obstante, ele tenha sido condutor ter tido uma apreciação maior pelo fascismo no início, não é? Historicamente ser conhecido, não é? Um regime mas ele de fato ali cumpriu uma série de questões. Ele fez uma organização política, não é? Ele estabeleceu políticas de organização que beneficiaram a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, estabeleceu um sistema de equilíbrio entre as elites, não é? E a classe trabalhadora. Então, é um exemplo. Você mesmo coloca no seu texto, não? No seu texto você menciona lá, né? Apesar dessa variedade de situações, o que, no fundo, o populismo coloca, se a gente pega no contexto maior da teoria da democracia, é o questionamento da representação política, né? Em princípio, aqueles que seriam os representantes estariam sabotando a vontade geral do povo, portanto, não estariam correspondendo aos seus anseios, né? A gente começa uma questão assim: há características políticas, características populistas no comportamento dos líderes, mas será que isso permitiria, como aliás, vários trabalhos chegam a fazer, caracterizar esse comportamento político, chegar a caracterizar que são regimes políticos, de fato, que eles lideram? Quer dizer, o fato de líderes políticos apresentarem características populistas significa que os regimes que eles lideraram são, de fato, populistas? Essa é uma questão. Aqui é uma questão institucional importante a ser considerada, né? Que é a relação entre a liderança populista, os poderes constituídos, o relacionamento das instituições e o sistema de freios e contrapesos dentro do regime político vigente, né? Outra importante dimensão institucional se refere ao suporte político dessas lideranças e as opções, né, com que essas lideranças fazem para se relacionar com as outras instâncias, né? Por exemplo, as coalizões partidárias ou a opção por não fazê-las. A opção por não fazer uma coalizão partidária, como nós temos exemplos de dois presidentes recentes, pelo menos no período, que é o Collor, né? Que optou claramente por um governo minoritário, embora no final do mandato tenha estabelecido aquele chamado governo, como é gabinete de excelência, tem um nome agora, me escapa o nome, né? Mas, enfim, a opção de governo minoritário. E no início da atual presidência também, a opção foi também por um governo minoritário de negociação ad hoc, né? Mas esse tipo de relacionamento com o poder legislativo em si caracteriza, não é, um governo ou um regime político populista? Essa é uma questão que eu vou recolocar lá ali na frente, viu, Enzo, né? Então, as análises permitem contemplar a realidade de diferentes ângulos e por meio de diversas abordagens, desde que compatíveis entre si.
Então, a análise pela vertente do comportamento político, pela vertente do populismo, não pode deixar de ser cotejada com a análise das relações políticas interinstitucionais, por exemplo, com as vertentes. Aqui vai um exemplo, aí talvez seja o meu viés na ciência política, que é o viés do institucionalismo, né? Que é presidentes com retórica populista e diferentes formas de relação com o poder legislativo, que eu já falei, a opção por governos minoritários e negociações ad hoc, e governos de coalizão em busca de maiorias, em que dimensão a forma como essa relação se desenvolve ou se desfaz. É fator determinante do sucesso ou fracasso do líder com discurso populista, mas cujas políticas não são necessariamente populistas. Então, Enzo, o seu trabalho, isso aí é mais ou menos, digamos, o quadro referencial pelo qual eu li o seu trabalho. Tá? O seu trabalho, eu disse assim, ele tem começo, meio e fim, tá certo? Ele é instigante, ele está rigorosamente fundamentado em linhas teóricas importantes, ele faz uma revisão bibliográfica importante. Né? E a primeira pergunta que eu faço à luz dessa questão, né? E aqui volto a dizer, isso é um elogio ao seu trabalho, porque é um trabalho que não tem qualidade, não desperta curiosidade nem interesse. Tá? Na história recente do Brasil, né? A gente pode falar que nós tivemos regimes políticos populistas? Depois você me responde, se quiser anotar, você tem caneta? Eu te empresto. Regimes populistas? Ou nós tivemos líderes com discursos populistas, tá certo? Mas que, objetivamente, as suas políticas não podem ser caracterizadas como tal. Essa é uma questão. É interessante a leitura feita de que populistas emergem do fracasso de outros populistas ou do seu próprio fracasso, certo? Isso é uma questão interessante, é um ciclo que você mostra, né? Agora, essa é uma circularidade inevitável. Nas suas conclusões, você toca no que o Dornbusch e o Edwards tinham também colocado no final do trabalho deles, tá certo? Você, na verdade, se irmana com eles, que o Dornbusch diz assim, essa é uma questão, será que não existe possibilidade de governos populistas desenvolverem políticas sustentáveis? E aí eles dão até com exemplos, coisas mais de curto prazo, coisas de mais longo prazo, e você, no seu texto, também se diz, olha, isso é uma questão importante, mas isso é para outro estudo. Tá colocando. Mas, enfim, eu vou te dar a oportunidade, se você quiser fizer uma resposta. É uma circularidade inevitável ou tem saída, né, em relação a essa questão? Então, o estudo que você trabalha, que você pega como base, é um estudo de muito fôlego. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o estudo do Funk e dos outros, né? O Funk é do Instituto de Economia Mundial do Kiel, né? De Kiel, né? Eles fizeram um trabalho magnífico, né? Você não contou, mas eu posso contar um pouquinho? É gigantesco o trabalho. Eles pegaram um trabalho analisaram o perfil de 1.500, quase 1.500, né? Líderes políticos de 1900 até 2018, né? Até 2018, né? E analisaram o perfil de cada um deles e foram classificando de acordo com determinados critérios estabelecidos entre populistas e não populistas, né? É um trabalho de muito fôlego, né? Agora, de fato, tem uma questão central a ele. Está focado realmente na figura e no comportamento do líder, né? Do líder. O estudo, talvez pela amplitude e verificar o perfil dessas pessoas. Fábio, se eu estiver me estendendo, você me corta a palavra, viu? Eu não tenho a menor ideia quantos minutos me faltam. Ainda faltam só 5? Já falei 25? Bom, então eu vou ser mais rápido, me desculpe. Tá? Eles focam muito na questão da liderança, né? No perfil do líder, né? Eles não entram nas questões contextuais, né? Em questões de natureza contextual, né? Então, essa é uma questão bastante interessante a verificar se nessa escola de estudo do comportamento legislativo se esgota, né, a compreensão do que é um regime político populista e se isso se aplica a uma realidade como a nossa, né? Aqui eu já mencionei. Quando a gente chega no seu quadro, que é talvez um dos elementos uma questão mais interessante lá dos presidentes,
Tá? Não tenha dúvida de que você tem no seu texto, você tem, digamos, elementos que levam a que a gente entenda, né, a maneira como você fez essa classificação, certo? E eu acho que talvez a partir daí, eu não vou entrar no mérito da qualificação dessa classificação, viu, Enzo? Mas existe uma série de questões que suscitam, que esse quadro suscita. Tá? Por exemplo, né? No caso do Collor, né? No caso do presidente Collor, né? As reformas feitas visavam realmente a uma nova organização política, né? Então, um dos critérios aí no Collor, né? Porque ele está na organização... Quer dizer, o critério de que ele procurou, que ele teve uma política isolacionista, de não fazer alianças, de não fazer base, etc., é suficiente para dizer, não é, que ele fez de fato, não é? Ou a reforma do Estado, que eu, inclusive, vivi, porque eu estava no Poder Executivo naquele tempo, não é? E simplesmente a CAPES foi extinta, não é? Depois a gente teve que batalhar pela sua ressurreição. Não é? Enfim, isso é suficiente. Tá? Não? Ficou claro por que você colocou como mínima, né, a questão em relação à questão da organização política no período Lula. Né? Mas o texto é só para desenvolver. Talvez, quando você for aprofundar, precisa deixar mais claro para que o leitor possa compreender com clareza, não é, qual foi a relação política dele com os partidos, com a situação, essa coisa toda. Né? É uma coisa interessante que você tem na sua bibliografia, já estou acabando, meu tempo vai esgotar. Né? Bom, veja que eu anotei tanta coisa que você, mais uma vez, dizendo que como o seu trabalho foi instigante, viu, Williams? Né? Então, veja, o Grigeira, né? O Grigeira é um trabalho que você cita na sua bibliografia, né? Ele acaba classificando o período Lula como o período do populismo pink tide, né? Da maré rosa, né? Maré rosa, da onda rosa, né? Da onda rosa. Mas ele cita vários autores, né, que se recusam a classificar o período de Lula como populista. Né? Então, existe uma contraposição teórica, não é, com relação a essa questão. No caso do período da Dilma, né, por exemplo, o texto aborda muito pouco, a não ser a nova matriz econômica, ele aborda muito pouco. Né? E se foi exatamente a implementação, né, da nova matriz econômica, que no ciclo que você desenvolve determinou o fracasso do que o texto classifica como, digamos, uma liderança populista, né? Por que ela é tão moderada no seu quadro? Entende? Por que ela aparece como tão moderada? Né? E no caso do presidente atual, a pergunta é: existe nenhuma ideologia superficial presente, né? Para dizer que ela é mínima, não é? Quer dizer, sob o ponto de vista do discurso, não é? Não existe evidência de uma metodologia, não é? E, de fato, não é? A retomada, por exemplo, de vários conceitos voltados para o nacionalismo, não é? Para o conceito de nação, etc., não é? Poderia sugerir que a gente fosse lá para trás fazer uma retomada das análises conceituais do Verfort em períodos anteriores, do Francisco Verfort. Não sei se você abordou essa literatura, mas é interessante. Né? E outra coisa, e você cita esse texto, que é o texto do Paulo Ritchie, que é um texto muito rigoroso, né? É uma análise de discurso das mais rigorosas que eu já vi, do ponto de vista de levantamento do discurso dos presidentes, para descobrir dentro desses discursos evidências da contraposição entre povo e elite, né? Entre povo e elite, para, enfim, chegar a uma classificação, não é, de retórica ou de discurso. Aliás, na verdade, eles usam o conceito de ideologia. Não é? É isso, de ideologia, não é, para populista e não populista. E eles analisam todos os presidentes, chegam a analisar, no caso, como o atual presidente não terminou o seu mandato, eles analisam também apenas o primeiro mandato. Bom, já falei muito, já passei meu tempo, tinha mais outras coisas para colocar. O seu texto, de fato, quando chega na questão da corrupção, você trata o assunto, mas, de fato, você não, como você mesmo colocou, você disse que seria objeto até de outro estudo. Ele é um conceito, uma questão presente,
no discurso político brasileiro, em outros países também, mas não consigo. E vale realmente mais adiante o estudo. Enzo, são essas questões que eu gostaria de colocar. Primeiro, quero agradecer, né, a alegria e o privilégio de ter lido o seu trabalho e quero dizer que eu, com muito entusiasmo, eu te incentivo isso. Tenho certeza que você vai continuar, né, trabalhando nessa ação. Muito obrigado, Enzo. Obrigado a vocês pela paciência de me ouvirem. Primeiro, muito obrigado, Ricardo, novamente por estar participando do debate. Eu adorei as suas questões, achei elas extremamente pertinentes. E a primeira, existem líderes, existem regimes populistas na história recente do Brasil? Eu acho que aqui a nossa definição do que é um regime populista e o que é um governo com características populistas, eu sinto que isso é um pouco arbitrário. Por exemplo, como discutido antes, a retórica populista ela é um instrumento. Ele ter usado um instrumento populista faz dele um populista? Sim ou não? Eu diria que o único dessas três classificações que eu montei, que de fato faz alguém ser populista, é a ideologia, que por si só. Se um governo almeja um fim, uma ação, uma reforma populista e vai atrás disso, então sim, eu de fato diria que ele é populista. Dessa forma, eu diria que o Collor foi um governo populista. O Lula é um caso interessante, porque ele vai no boom das commodities, ele implementa redistribuição sem necessariamente quebrar a máquina pública, como foi o caso, por exemplo, do Alan Garcia, que almejou os mesmos efeitos do Lula, mas fez isso sem sustentabilidade nenhuma, de uma maneira puramente ideológica e que quebrou o país. E ainda assim, o Lula ele tem uma progressão, ele muda muito em momentos diferentes da histórica. Na eleição de 1989, a retórica do Lula é extremamente populista. Na eleição de 2002, ela é muito menos, ela é muito mais moderada. Ele muda muito de perfil e agora ele continua com esse perfil um tanto menos populista, mas ainda assim com características populistas. Mas voltando à pergunta, o que é um governo populista e o que é um governo com características populistas? Eu acho que essa é uma decisão mais arbitrária. Eu acho que interessa mais a gente falar das características como um só, porque senão nós tendemos a aglomerar governos populistas diferentes sobre um termo só, que é o populismo. Isso leva a esse termo de populismo carregado, essa coisa pejorativa que nós normalmente temos. Então, ao invés de falar tal governo é populista, eu diria tal governo tem retórica, estrutura ou ideologia populista. E caso essas características sejam muito latentes, sim, eu poderia dizer que tal governo é populista. Na minha opinião, e de novo, essa é uma decisão razoavelmente arbitrária, eu diria que o Collor foi um governo populista, que o Bolsonaro é um governo populista, e o Lula deixou um legado populista. Ele deixou uma visão, uma forma de democracia populista, por mais que o governo dele não tenha sido tão populista quanto os outros. Então, é isso. Essa é a primeira pergunta. Para a próxima, esse ciclo do populismo, ele é inevitável? E essa é a grande pergunta, essa é a pergunta mais interessante. Na academia, quando a gente tem um estudo, quando a gente tem uma pergunta, quando a gente tem um grande questionamento, como solucionar tal problema, é interessante que a gente quebre ele em partes, em perguntas pequenas, e analise cada coisa por uma vez. Responder diretamente como quebrar isso seria uma extrapolação desse estudo, porque nós temos que ir por partes. E a parte que eu analisei nesse estudo foi ceteris paribus, com tudo sem movimentos antipopulistas, com o populismo funcionando no mesmo contexto. Ele se reforça, ele cria os caminhos para que ele retorne. Isso não quer dizer que com influências externas, com outras coisas acontecendo, esse ciclo seja inquebrável. Então, existe como quebrar esse ciclo? Eu digo que com certeza. Como? Eu não analisei nesse estudo. Mas eu consigo chutar, por exemplo, que um movimento antipopulista, ou um populismo que dê errado de uma maneira tão estrondosa que isso gere um choque que mude o comportamento das pessoas. Mas não foi o objeto de estudo direto desse governo, então são cenas dos próximos capítulos. Se Collor fez de fato uma reforma, eu diria que na área da economia, sim, ele tentou fazer uma reabertura do país muito grande, mudanças extremamente drásticas. Na área política é um pouco mais interessante. Ele tentou fazer uma reestruturação do sistema político brasileiro. Pela minha análise, pelo estudo que eu fiz, não tanto. Ele tenta, de certa forma, capturar esse sistema. Ele tenta tirar quem está lá e entrar, ele e associados, mas não necessariamente renovar o sistema, só mudar os jogadores desse sistema.
isso se qualifica como uma mudança, de fato, do sistema? Eu diria que a partir do momento que você não muda o sistema, mas você muda todas as peças dele, eu diria que sim. Eu diria que isso pode ser, sim, classificado como uma reestruturação significativa, quando você captura um sistema político de tal forma, ou então você tenta minar a influência de outras partes que não são a sua nesse sistema. E por que a classificação da Dilma foi como uma moderada? De novo, esses conceitos, eles não são moderada significa tal coisa, isso e aquilo. É um conceito relativo aos outros governantes. Eu diria que, e isso a gente botando no quadro maior da outra análise com o Peru, por exemplo, quando a gente compara a estrutura política populista da Dilma com o de Alan Garcia, ou então com o Alvarado, que foi um ditador no Peru, ela não pode ser classificada como alta. Ela tem que ser moderada. E com a do Bolsonaro, porque apesar dela, do governo do PT ter cada vez menos, ser mais isolacionista e mais unilateral, ele ainda, pelo menos comparando com o começo do governo Jair Bolsonaro, porque isso mudou muito, ele ainda era mais participativo, de certa forma. Então, por isso, eu a classifiquei como moderada. Então, muito obrigado, Enzo. Obrigado, doutor Ricardo, pela explanação. E agora, segundo a programação, a gente entraria na etapa de debate. Então, os consultores, os colegas que tiverem interesse de fazer uma pergunta, peço que levante a mão e a gente vai conceder 2 minutos para cada pergunta, se tiver interesse, senão a gente... Eu espero que haja questões, a mãe com certeza vai abrir com alguma, mas eu queria propor que, se não houver muitas, eu gostaria de continuar ouvindo os questionamentos do Dr. Ricardo, que não teve tempo para acrescentar mais alguns. Gostaria de ouvi-los, se a audiência não acabar se manifestando. Beth, por favor, sua vez. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas é mais bem assim, não só fugindo um pouco aqui, porque a gente está num debate teórico de altíssimo nível, mas eu gostaria muito de ouvir de um cientista político que estava na Europa, que estudou lá agora recentemente, em um dos países que é, digamos assim, dos primeiros a ter um movimento de direita no estilo em que a gente viu surgir ao redor do mundo, né? Foi Holanda junto com Áustria, se não me engano, foram os precursores desse movimento de direita da Europa, que depois se alastrou, e também entender isso como que a sua visão dali dos movimentos populares, que levantam questões populares, que são caras à realidade do cidadão médio europeu. Como que isso conversa com o nosso populismo? Né? Em que medida, muitos vão dizer, muito se fala na imprensa, né, da ascensão do neofascismo, da xenofobia, que toca no calcanhar de Aquiles daquelas pessoas que estão ali, né? Como que isso conversa com as nossas demandas sociais? Então, essa visão do cidadão brasileiro que estudou o populismo, que parece ser quase que inerente à nossa história do século XX, começo do 21, né? E que está ali relacionada com essa questão europeia e que cada vez mais a gente vê que o mundo compartilha características através, principalmente, da velocidade da tecnologia da informação, né? Obrigado. Não, é muito interessante. Ô, João, só gostaria que você se apresentasse. Eu sei que você é cientista político da UNB, mas tem pessoas que não são da consultoria que não te conhecem. João Carlos, cientista político, formado pela UNB, sou analista legislativo e atuo no núcleo de plenário da consultoria. A palavra, Wendel. Beleza, obrigado pela pergunta, João. E eu diria que existe uma diferença muito grande do populismo europeu e do populismo latino-americano. Existe uma diferença no que eles querem realizar, existe uma diferença no seu eleitorado. Na Europa, essa nova onda, como você falou, do populismo mais de direita, um populismo que às vezes tem uma tendência fascista, ele é muito baseado
nessa questão da identidade nacional. O que é o europeu? O que é o holandês? O que é o austríaco? O que é o polonês? A Polônia é extremamente forte nisso. Então, você tem essa identidade nacional que se sente discriminada, que se sente como se fosse jogada para trás. E eles dizem, não, nós somos a maioria, nós temos que ter os privilégios, nós temos que estar na frente, e isso leva ao surgimento de um populismo excludente, que é o mais comum na Europa, com alguns casos fora, como, por exemplo, a Grécia, que teve um populismo inclusivo, mas, no geral, é essa ideia, é uma retomada da maioria, uma retomada do poder popular, uma retomada do poder europeu, vis-à-vis os imigrantes e os problemas que eles tiveram lá. No Brasil, principalmente na América Latina também, eu não sinto que seja esse tanto problema. O nosso problema aqui não é imigração. Às vezes pode ser sim, um grupo tradicional, uma maioria, uma cultura nacional, uma religião nacional que pode se sentir discriminada ou então inferiorizada em relação a outras minorias. Acontece. Mas eu diria que o nosso principal é uma desigualdade muito grande. É um sistema político que desagrada muito a população. Então, é uma reforma menos de quem do povo, do poder do povo, é uma reforma mais no sistema político. Enquanto na Europa eles querem que a maioria tenha mais esse poder, na América Latina é mais tirar o poder mesmo dessa minoria que está lá. Não necessariamente atribuir esse poder a uma maioria cultural, étnica, ou o que seja, mas mudar o sistema político, mudar o status quo político, econômico e social do país. Então, as demandas são mais econômicas, são mais sociais e menos culturais, por assim dizer, ou de imigração. Legal. Obrigado, Enzo. E agora, se tiver mais pessoas que quiserem fazer questionamentos. Tá ouvindo? Pegando um pouco... Beth, só se apresenta. Ah, claro, desculpa. Beth, eu sou da consultoria legislativa, né, da área de comunicação. Pegando carona aqui com a fala, inclusive a pergunta do João, uma coisa que eu acho que é uma perspectiva que é muito particular, né? Qual é a visão que um brasileiro consegue ter, estando na Europa, né, da imagem, do contexto, do conjunto de crenças, né, e sistemas, e imagem, e assim, uma identidade mesmo que se cria, né, do Brasil a partir dessa visão, né, de centro-norte, essa visão que ali sim é uma visão hegemônica, né, uma visão de dominação até mesmo da cultura, do berço europeu. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa passagem sua, do estudo, de olhar para o Brasil, mas dentro de um contexto imerso numa visão hegemônica, imperialista, de países que foram colonizadores e que nós somos colonizados, né? Como é que eles veem, então, o Brasil, o populismo no Brasil, a América Latina, que foi o objeto alargado do seu estudo, né? O Peru, e que tipo de soluções, então, né, a gente tem lá do altar europeu ali, que foi o berço do direito, o berço das políticas, o berço das estruturas, que hoje tem, digamos assim, uma democracia avançada, que não é o caso da nossa, né? E como é que eles retratam, então, se você conseguiu observar, a partir desse estudo, né, a política brasileira, né, os políticos brasileiros que a gente vê colocados, inclusive, de uma maneira muitas vezes jocosa, ou preconceituosa, ou sectária, ou, enfim, né, segregária, até na própria mídia, né, que, digamos, seria um pouco do espelho, um pouco do espaço de discussão, do espaço público e da opinião pública nesses países. E como que isso acaba reforçando, de alguma forma, ou impedindo que a gente também possa estar superando ou dificultando a superação do nosso próprio desafio de chegar lá também, né? Tanto politicamente quanto economicamente, já que a superação das dificuldades, o desenvolvimento, ele não depende só da economia, né? Ele depende também, claro, de todo um fortalecimento de uma sociedade, passa também pela autoestima do povo, claro, mas eu acho que sem estruturas políticas realmente consolidadas, né, a gente não vai conseguir chegar lá. E aí, como é que você vê isso? Como é que os nossos parceiros internacionais, especialmente,
né, essa ilha que é a Europa e os Estados Unidos atrapalham esse nosso processo também, se é que atrapalham, não sei. Então, eu juntei duas perguntas aqui em uma, eu acho. Não sei se foi clara. Então, a visão que eles têm lá, a perspectiva deles, é de que o populismo na Europa, o populismo nos Estados Unidos, é diferente do populismo no Brasil. O populismo no Brasil, na América Latina como um todo, é business as usual, é parte do sistema, é algo endêmico, é algo natural. A política latino-americana é populista por natureza, enquanto lá é uma anomalia. Lá é algo que surge, é algo que está fora da realidade deles e algo que vem para mudar o que é de fato a política europeia. É uma ameaça à forma de política europeia. A minha supervisora, a supervisora da minha tese, era uma membro do parlamento escocês e a gente discutiu muito, porque a Inglaterra também passou pelo seu momento populista agora com o Brexit. E a principal indagação que ela tinha, porque ela também perguntou como nós fazemos para quebrar esse ciclo, e ela atribuía muito da culpa disso ao presidencialismo, ao antagonismo, à divisão dos poderes, a essa questão do sistema político brasileiro. Então, a visão europeia é de que o sistema, o contexto, o sistema e o contexto social da América Latina condicionam a sua política a ser populista, a ser o Estado ser normalmente populista, enquanto lá é uma anomalia. Então, o jeito que eles veem de remendar, de solucionar essa situação é muito se aproximando da Europa, é muito largando o presidencialismo e se ajustando ao modelo europeu. De novo, eu acho que qualquer opinião que eu desse sobre isso seria mais um chute do que realmente uma opinião embasada, porque foi além da trajetória do meu estudo, mas é um questionamento interessante. Eles acham que o modelo deles é o ideal, que o populismo inerente à América Latina é uma consequência do nosso sistema, do nosso contexto, e que a solução é se aproximar do modelo de lá. Manuela? Na verdade, eu vou aproveitar essa sua resposta para pedir que você se alongue um pouquinho mais. Eu vou concordar com a sua professora, né? Eu acho que o presidencialismo, sobretudo o presidencialismo de coalizão, é um sistema absolutamente irresponsável, né? Nós vemos aqui, por exemplo, muito claramente, agora, nesse mandato, nós vemos, vamos dar um exemplo, que aprovamos um piso salarial para uma categoria altíssima. Não vamos falar da justiça dele, não vamos falar de nada disso, mas vamos falar que é impossível que um município de um rincão do norte do país consiga pagar um piso salarial daquele. A iniciativa privada pode se adaptar, mas o público, a consequência que eu enxergo é que a gente deixe de ter UPA funcionando, ou qualquer tipo de unidade de saúde naqueles. Então, assim, e o que isso tem com o presidencialismo? Tem, por exemplo, tem a necessidade eterna de eleição, que está presente em todos os lugares, mas tem com um Congresso que não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Então, o Congresso aprova o que ele quiser, o que vai dar voto para ele, principalmente perto de um ano eleitoral ou no ano eleitoral. E torce para o presidente vetar. Se o presidente não vetar, porque também está em ano eleitoral, torce para o judiciário agir, ou se não agir, a viúva que tem um problema, as viúvas, né? Porque nós temos todas as entidades da federação também. O que, na minha opinião, não acontece no parlamentarismo, porque o parlamentarismo é sempre governo e oposição, e a oposição vai virar governo, o governo vai virar oposição, então está sempre todo mundo muito responsável. Então, será que o populismo não é um fenômeno, pelo menos como recorrência, como característica, mesmo muito típico do presidencialismo, mesmo que a gente tenha isso não acontecendo nos Estados Unidos, mas que tem um presidencialismo muito diferente, porque tem um presidencialismo de bipartidarismo, enfim. Então, eu queria lhe ouvir sobre isso. Tá ligado? Tá. Excelente pergunta. É uma questão muito interessante. Se a gente olhar estatisticamente, a maioria dos regimes populistas estão em países presidencialistas. E existem vários problemas
com o presidencialismo. Por exemplo, se um país acabou de se democratizar e ele adotar o presidencialismo, a chance dele voltar a ser uma ditadura, dessa democracia falhar, é muito mais alta do que se lhe tornar um parlamentarismo. Isso se deve muito ao antagonismo dos poderes. Ao invés deles trabalharem juntos, ao invés deles serem independentes, eles são independentes e eles têm que lutar um contra o outro. Isso leva a nós governamentais, a nós. E no caso, por exemplo, do presidencialismo bipartidário, como é nos Estados Unidos, isso automaticamente leva a uma polarização, que facilita muito a chegada do populismo. Então, existem vários argumentos teóricos e empíricos, como a gente disse, de terem mais países populistas, presidencialistas, que sugerem que sim. Eu diria que essa questão do antagonismo, essa questão de menos debate, menos compromise, menos acordo e mais independência e mais se opor e torcer para ele não vetar, ao invés de discutir, ao invés de formar uma coalizão, isso é algo muito característico do populismo. Então, eu diria que se eu fosse chutar no escuro, sem ter feito um estudo prévio, eu concordaria. Eu diria que o presidencialismo ele tem sim alguma responsabilidade pelo populismo. Posso intervir um pouquinho? Com certeza. É só para refletir, né? Porque isso é uma análise que tem que ser aprofundada. É o regime, o sistema político? É o presidencialismo ou o parlamentarismo? Ou são os contextos sociais, econômicos e também políticos onde esses sistemas vivem, tá? Onde eles estão inseridos, tá certo? O surgimento de lideranças populistas na Europa, como ocorre por outras razões, são mais razões de natureza moral, étnica, de valores nacionalistas, não é? A nossa nação, o nosso povo contra esses que estão nos invadindo, entre aspas, não é? Com efeitos migratórios, ocorrem em sistemas parlamentaristas, né? Em sistemas parlamentaristas. É uma forma de é diferente das manifestações populistas que têm aqui, por outras razões, em sistemas presidencialistas. E nós vimos também, recentemente, que surgiu nos Estados Unidos, nós sabemos todos também, uma manifestação, inclusive uma presidência, né, exercida com apelo populista, num sistema presidencialista diferente do nosso. Por outras razões. E aí tem uma vastíssima literatura que analisa, não é, exatamente essas questões. Então, nós temos que olhar com muito cuidado, porque não é um sistema de governo que pode ser considerado como fator explicativo para o populismo. Ele tem a ver, claro, ele pode ter elementos, mas ele não é o fator determinante. Não é único. E aí a resposta do Enzo foi muito cautelosa. Acrescentando só, se eu tiver uns 30 segundos à minha resposta anterior, outro fator do presidencialismo que ele é facilitador ao populismo é a questão, o populismo ele fala muito da maioria, é o desejo, a vontade geral do povo. E num presidencialismo majoritário, como é o caso do Brasil, é isso que acontece. A maioria, o que tem mais votos, a maioria dos votos, determina ou tem um poder muito grande. No parlamentarismo, existem várias maneiras de um parlamentarismo pluralista reduzir a influência e o poder de uma maioria. Sendo assim, um governante que venha com um discurso de maioria, que queira fazer tudo pela maioria, as minorias terão mais recursos para se opor a esse governo, ao surgimento desse populismo majoritário. Então, eu não sei dizer se é porque o presidencialismo causa populismo, eu acho que isso seria um pouco difícil, como você disse, eu acho que as causas são mais contextuais, mas eu diria que o presidencialismo ele é mais fraco, ele é mais vulnerável ao populismo do que o parlamentarismo é. A gente tem que acrescentar uma série de variáveis aí, inclusive a nossa questão multipartidária. Quer dizer, as pessoas falam muito dos problemas do multipartidarismo, mas o fato de você ter um sistema multipartidário, até esfaceladamente multipartidário, como é o nosso caso, também estabelece um limite de controle com relação, digamos, aos arrobos do Poder Executivo, porque não é fácil conseguir maiorias para fazer mudanças estruturais ou profundas que seriam ligadas a esse conceito de ortodoxia do populismo. Então, é uma outra... Já na Europa, quando você consegue eleger uma maioria, ou já não é tão uma maioria que vai mais para essa questão de partidos
que dão sustentação a práticas populistas, fica muito mais complicado. Fica muito complicado, né? Então, bom, é isso. Posso um minuto? Eu vi essa discussão entre vocês três e fiquei pensando que o Montesquieu está dando uma rolada lá no túmulo dele, porque, para mim, seria possível contra-argumentar facilmente que o poder é que limita o poder. Então, tendo em vista que os três poderes estão em luta e não cooperando, talvez fosse a melhor solução para alguém que está aprendendo a lidar com a democracia. Seria possível argumentar nesse sentido. Mas a minha pergunta que eu quero fazer para você é em outro sentido. Por exemplo, eu sinto a falta de um presidente ali que ficou 8 anos, a FHC. E eu fico pensando, como que você consegue comparar ele, por exemplo, com a Dilma? O FHC tinha como ministro da Justiça o Gilmar Mendes. Ele publicava uma medida provisória 87 vezes. Se você tivesse do outro lado recebendo essa medida provisória, lhe cabia, problema seu, procurar a vírgula que tivesse diferente. Então você teria lá, medida provisória 465, versão 87. Pense, isso, um instrumento surgido do decreto-lei, um instrumento, que veio parar na Dilma com a limitação imposta lá pelo Temer de só votar em sessão extraordinária. Para lá. Fica lá depois. Sessão ordinária. Só tranca a pauta em sessão ordinária. Como é que você compara? Porque, do meu ponto de vista aqui, o ausente ali é uma maçã e do lado de cá é uma laranja. Como é que você consegue... do ponto de vista científico, como você normalizou objetos tão distintos? Mas você diz comparar no sentido de eu ter que parar dos dois como populistas? Não, é só uma questão. Não, colocar ambos numa mesma régua, sabe? Só, você podia se apresentar, só para a gente... Desculpa, eu saí falando porque eu entrei na conversa também. Desculpa, meu nome é Thiago, sou jornalista, fui da Secom, não estou mais lá, mas tem um pouco disso em mim ainda. Eu saí da Secom não saiu de mim, desculpa aí. Thiago. Thiago é jornalista. Isso. Então, obrigado, Thiago. Tiago, então, a equiparação entre o FHC e a Dilma não existe, eles são completamente diferentes. A Dilma, ela sim apresenta características populistas, enquanto o FHC não. O FHC foi um político neoliberal de estabilização que veio, digamos assim, consertar as crises do governo Collor. Então, ele não apresenta estrutura política populista, como a Dilma apresentou, ele não apresenta ideologia populista, como a Dilma apresentou, e não apresenta retórica populista, que a Dilma também tinha muito pouco. Então, os dois são, sim, de fato, amplamente diferentes. Os comparáveis, é isso que eu quero dizer, entendeu? Comparáveis em que sentido? Nessas 3 réguas que você trouxe para cá. Ideologia... Sim, todos podem ser medidos pela mesma régua, mas os resultados são amplamente diferentes. O FHC não possui retórica populista, não possui ideologia populista e não possui estrutura política populista. A Dilma possui um pouco dos últimos dois. Então, eles são, sim, diferentes. Posso trazer outro? O Brasil veio de ciclos... Seria interessante se apresentar antes. Eu sou o Cid Queiroz, sou da TV Câmara. Obrigado, Cid. O Brasil viveu ciclos de populismo e de governo, vamos dizer, austeros, que corrigiu os erros. A gente poderia dizer que o Médici, depois do Castelo Branco, foi o populista do regime militar, seguido ao momento de austeridade, que permitiu um populismo e assim por diante? Essa pergunta eu, sinceramente, não vou poder responder. A minha análise ela foi de 89 para frente. Então, lá atrás, essa parte eu realmente não analisei. Com alguma pesquisa eu poderia responder, é uma indagação interessante, porque no Peru, que foi o outro caso que eu olhei, houve exatamente isso no governo militar, houve Alvarado, que foi semelhante, tentou fazer semelhante ao Vargas, começou um governo populista inclusivo, que não deu certo, e depois veio outro governo militar para fazer austeridade e consertar o fracasso do Alvarado. No caso do Brasil, eu não sei dizer se esse foi o caso. Posso só fazer uma consideração rápida? Em relação ao FHC, eu entendo, eu li o trabalho do Enzo, é um trabalho realmente está muito coerente, ele montou um modelo para estabelecer, mas eu tendo a concordar um pouco com o Thiago, principalmente no primeiro mandato do Fernando Henrique, porque talvez tenha ali uma estrutura de governo populista por conta daquele populismo cambial que foi feito no primeiro governo. Então, talvez, mas assim, só um questionamento, como o doutor Ricardo colocou, assim, que para enriquecer o debate, só isso. Mas
E seguindo o seu raciocínio, pensa só, a estrutura monetária que existia naquela época, eu citei decreto-lei e medida provisória, um instrumento. Agora pensa a estrutura monetária que existia em volta do Conselho Monetário Nacional, em FHC, que existe hoje. Como a gente lida com as reservas internacionais hoje e de joelhos com a FMI naquela época. São mundos tão distintos, por isso que eu fico pensando como colocá-los numa mesma régua, entendeu? E a gente está falando de 2 instrumentos, 3, de um universo de 300. Pelo que eu entendi do texto dele, que não está presente as outras questões, realmente retórica não está, mas assim, é um questionamento. Né? Perfeito. Mais alguma pergunta? A questão da nossa estrutura dos poderes, ela é relevante, tá certo? Você mencionou um deles, né? Que é a questão das medidas provisórias. Agora, é exatamente isso, é uma questão instrumental. Depende da forma como ele é usado, na forma e na frequência, certo? Por exemplo, houve realmente a possibilidade da reedição, havia, né? Que foi interrompida em 2001, ainda no mandato dele. Que a limitação não foi uma escolha dos governos, né? Aí foi o Congresso Exatamente. que foi se dando então, conta aí de que você aquilo era tem abusivo. Exatamente, e foi uma decisão, mas obviamente que foi uma decisão do Congresso, mas certamente foi uma decisão pactuada entre os poderes, né? Então, no nível do exercício dos poderes, né, você pode dizer, olha, o presidente que tem uma perspectiva populista vai usar a medida provisória para reforçar suas políticas. O presidente que não tem essas características vai usá-la também, porque está lá na Constituição e todos eles usam, tá certo? Para medidas que não são populistas, certo? Então, não basta usar o instrumento. Não sei se eu estou me fazendo claro. Não é só a existência do instrumento, mas o conteúdo do instrumento. Não, o conteúdo do instrumento. Tá? Então, para a análise do populismo, não basta a análise da retórica, da ideologia, mas a da prática, das políticas concretas. E elas se manifestam através de, no caso do nosso interesse aqui, através dos diplomas legislativos, um deles é a medida provisória. E a retórica depende da posição que você está ocupando, né? Era célebre quando se questionava todas essas reedições das MPs do Fernando Henrique, era célebre você repetir um discurso que ele teve como senador antes de ser presidente, criticando o uso excessivo de medidas provisórias. Então, claro que cada um vai usar do instrumental que está à sua disposição. Fez com um instrumento na mão, por que não vou usar? Bom, eu acho que nós estamos chegando ao final desse primeiro encontro às leges. A Beth quer falar. Cabe mais uma pergunta? Então, eu sou Elizabeth, né? Uma coisa que eu tenho estudado bastante, né? Porque é a nossa área, é o impacto das novas mídias, né? Das redes sociais. E eu acho que esse impacto deve interferir de alguma forma nessa questão da retórica, né? Porque amplifica sobremaneira, né? Globaliza e dá uma velocidade assim sem precedentes, né? Para esse impacto e para essa narrativa política, né? Especialmente considerando que a gente tem uma audiência, um eleitorado muito despreparado para o universo político, né? Se a gente que trabalha aqui no Congresso não se considera apto ou preparado para entender a arte da política, porque a política é uma arte, imagina quem está fora, né? Que não sabe nem onde é que fica o centro do poder, aliás, nem sabe, às vezes, onde fica Brasília. Então, eu queria que você refletisse um pouquinho para a gente, né? Como é que as mídias sociais, né? A gente sabe, por exemplo, que o Trump ele foi, né? Bastante favorecido, né? Pela campanha, pelas mídias sociais, pela campanha digital, pelo escândalo do Cambridge Analytica, né, pelas associações aí que foram feitas com o Facebook, e os bilhões de dólares que foram pagos a Facebook para que ajudasse a eleger Trump. E a gente sabe também que realmente Jair Bolsonaro surfou sempre muito, muito bem, né, o nosso presidente. Existem vários estudos acadêmicos, a literatura mostra isso, que realmente ele maneja muito bem as redes sociais e ganha sempre uma vantagem e consegue realmente mobilizar as massas e dialogar diretamente com o seu
seu eleitor por meio das mídias sociais, até mesmo, né, driblando o atalho, ou quebrando esse monopólio que antes a mídia de massa fazia, a televisão e tal, então ele agora consegue ter um acesso direto, né, uma linha direta com seu eleitor via mídias sociais. Aí eu não sei qual é o impacto, se as mídias sociais, se elas potencializam esse poder, né, de uma retórica populista de qualquer que seja o presidente, não falo de uma pessoa especificamente, e se, por outro lado, ela também pode ser, assim como o veneno, um remédio, né, para que a gente realmente possa levar um pouco mais de conteúdo, porque eu estou entendendo um pouco que a narrativa populista, ela tende a ser, digamos, uma questão delicada, uma questão que a gente deve ter uma atenção maior, porque ela é um pouco esvaziada do conteúdo, né? Ela é um pouco apartada das questões sociais, econômicas e políticas e culturais que, de fato, importam na nação, a nação, né? Ela tende a ignorar, de alguma forma, quais são as políticas públicas, né? E quais são as demandas verdadeiramente, né, sociais que estão engajadas ou envolvidas num papel de nação, num projeto de nação, num programa de governo, num programa de Estado. Ou seja, é para isso que a gente precisa de governos, de instituições, de governantes, né, e de uma sociedade ativa e atuante, dialogando e interagindo o tempo todo, não só, né, há 2 meses da eleição, né? Então, acho que discutir um pouquinho esse papel aí das mídias, né, esses fenômenos, que no Brasil, especialmente na América Latina, né, não só no Brasil, a gente vê que realmente muitas campanhas foram feitas de mobilização, de engajamento, com base em influências, com base em estratégias, até mesmo envolvendo aí as chamadas Big Techs, Facebook e tal, que, de certa forma, né, no estudo crítico da comunicação, que a gente se debruça muito aqui na nossa área, também é um olhar, assim, muito cético, muito crítico, que a gente tem que ter para o fato dessas plataformas em defesa dos seus interesses econômicos estarem interferindo demasiadamente nas democracias, né? Até mesmo com fake news, que é um debate que não pode deixar de estar também associado às questões populistas, né? A grande questão dessas mídias sociais é a ligação direta que ela estabelece entre agentes políticos e o eleitorado e o público, e a falta de moderação que existe nessas redes. Esses 2 fatores são essenciais e são extremamente benéficos para o populismo. A estrutura política populista, ela se beneficia, ela busca uma ligação direta com o eleitorado e a falta de moderação. Enquanto a retórica, ela vai instrumentalizar sentimentos de angústia, de perda, de ansiedade públicos. E aí entra essa questão das fake news. Então, quanto mais a mídia tradicional ou então instituições forem substituídas por esse contato direto por meio das redes sociais, mais o populismo se beneficia, mais ele consegue se comunicar diretamente sem nenhuma moderação. Mas ele consegue passar propagandas que talvez não sejam tão realistas, ou então que foquem menos nas propostas, menos nas coisas, e mais nos sentimentos e mais na ligação direta com as pessoas. Por exemplo, um fator muito forte da campanha populista são slogans, são coisas que são repetidas vezes e vezes e vezes. Acabou a mamata, ou então no caso da Brexit, eu não vou me recordar, mas coisas repetitivas. E isso passa muito mais fácil por uma mídia social do que por uma mídia institucionalizada. Então, de fato, esse crescimento das redes sociais, essa substituição da mídia tradicional auxilia a onda populista, auxilia a comunicação populista, auxilia a ligação direta que o populismo tenta ter com o seu eleitorado e retira a sua supervisão, enfraquece a supervisão de governos populistas, porque agora eles podem falar com mais facilidade o que eles quiserem. Isso geraria alguma crise de legitimidade, por exemplo? Isso atinge de alguma forma a legitimidade desses políticos e a própria governabilidade, na medida em que quem se elege seria talvez uma cria da rede social e não um político que está investido realmente de poder? Não sei. Eu acho que um caso de estudo muito bom para isso, o melhor, na verdade, é o Donald Trump, porque ele, mais do que ninguém, utilizou as redes sociais e se ausentou
do processo político institucional de comunicação com o eleitorado. Por meio do Twitter, por meio do Facebook, ele se comunicava demais. Então, eu acho que existe sim, como você disse, uma transformação do populista, do governante, que fica menos político e mais influencer, e mais participativo pelas redes sociais. Agora, se isso retira ou não a legitimidade dele, eu acho que é um outro inquérito. Porque a legitimidade desses governantes, ela vem diretamente do povo. E se ele consegue se conectar mais com o povo e se comunicar livremente com o povo, talvez isso aumente a legitimidade dele para o eleitorado dele. Talvez provavelmente vai retirar a legitimidade institucional dele, mas legitimidade direta aumenta. Cabe mais uma agora, o Rocha. Se quiser se Cabe uma apresentar última. antes, Rocha, por favor. Cláudio Honor Rocha, eu sou consultor da casa. Gostaria de parabenizar inicialmente as leis aí, em nome da Manuela, a Beth, as perguntas instigantes do Ricardo e principalmente a exposição do Enzo, muito boa. Eu não estive desde o início e estavam trocando meu computador, me desculpe. Mas eu não sei, então, nem se você abordou o que eu vou comentar. Eu estou lendo, acho que tardiamente, né, Como as Democracias Morrem, do Levitsky, e ele praticamente diz que as democracias morrem por causa dos autocratas, né? E aí eu lhe pergunto, a tendência dos autocratas, segundo eles, né, são dois autores, é capturar os árbitros, né? E aí eu entendo como judiciário, mídia, enfim. Você entende que, no caso do populismo, há também um risco para a democracia e que isso poderia levar à autocracia? É um caminho natural? Perfeito. Eu acho que a grande questão do populismo, e a minha resposta sempre que essa pergunta, o populismo é algo bom, o populismo é algo ruim? A minha resposta sempre foi, acho que vai continuar sendo, o populismo é arriscado. O populismo concentra o poder, o populismo, a estrutura política populista, a retórica e a ideologia não necessariamente, mas a estrutura política populista, ela retira a moderação, ela retira a transparência, ela centraliza o poder nas mãos de uma pessoa. Isso pode ser excelente, pode, mas pode ser terrível. E sendo terrível, existem menos maneiras de parar com isso, de redemocratizar do que existiriam antes. Então, o populismo, ele é por natureza, a estrutura populista, antidemocracia. Ela vai centralizar o poder, ela vai acabar com a negociação e ela vai isolar. Isso pode ser um período transitório, de renovação, como o Ricardo falou. Isso pode, inclusive, ser necessário. Mas isso também pode ir para pode dar em resultados que não é o que a população espera, que não é o que o eleitorado espera e que não é o que as instituições tentam promover. Então, o populismo ele é risco. E com esse risco, é o risco justamente de uma queda democrática, de uma autocracia. Então... Por favor, Vicente. Rapidamente, Vicente Fontanive, eu sou consultor legislativo da área internacional, que não é a minha área de ciência política. Me ocorreu aqui que nós estamos comemorando 200 anos da independência, talvez seja o primeiro ato populista do Brasil, quando Dom Pedro I foi aconselhado a proclamar a independência em nome do povo, para que o povo não o fizesse. Né? Bom, mas aí tem duas perguntas rápidas. Assim, como você vê uma possibilidade de ruptura desse ciclo vicioso do populismo no Brasil? Né? Pode repetir? Ruptura do ciclo vicioso, né, que a gente observa, né, com a crise econômica, a exploração da crise, o populismo, assim, né? Será que você abordou isso, né, nos seus estudos? Assim, que perspectivas haveria no mundo de que esse ciclo fosse rompido, no mundo não, na América Latina? E uma outra questão que rapidamente se pudesse falar, talvez o Ricardo, né, por que nos Estados Unidos, fora por causa de Trump, assim, o populismo sempre conseguiu ser contido? Existem razões antropológicas, históricas, que o populismo parece que não tem os mesmos efeitos que tem em outros países, se é a estrutura institucional, a questão da accountability, o que faz com que o populismo não vingue tanto, ao menos a minha impressão, né, como em outros países, como na América Latina, ou essa questão, como funciona na Europa. Só rapidamente. Então, quanto à primeira,
pelo menos até agora, eu vejo sinais de que sim, de que esse ciclo vai continuar. Por exemplo, o Bolsonaro recentemente fez a emenda constitucional para conseguir aumentar os gastos do governo. Não é algo tão significativo como gastos passados, gastos que levaram a crises econômicas enormes, mas é um passo na mesma direção. Então, eu não vejo um movimento de ruptura, um movimento de quebra, e eu não vejo uma consciência da população brasileira, ou então da população de outros países também, de que nós podemos estar num ciclo, de que existem efeitos que se reforçam e que levam ao mesmo resultado várias vezes. De novo, eu não fiz dessa vez uma elaboração de como o populismo acaba, eu foquei justamente em como ele retorna, então eu não sei te dizer exatamente qual é a contrapartida, qual é o movimento antipopulista, se existe um movimento antipopulista. Mas da parte do populismo, o cenário, o contexto, tudo o que está acontecendo indica para um retorno. E a segunda pergunta era qual era a diferença? Porque os Estados Unidos... A questão dos Estados Unidos, eu acho, a diferença... Espera, você pode repetir a pergunta? Não, assim, eu não sou especialista no tema, né? Mas parece que nos Estados Unidos o populismo não consegue conquistar, ter essa mesma dominância que acontece aqui e na Europa, por questões diferentes, né? Quer dizer, o que está por trás disso, né? Se isso é verdade, né? Por que, embora tenha tido presidentes populistas lá, tá, mas por que isso acaba sendo limitado? É um fenômeno limitado na minha visão, não sei se é verdade. Limitado isso. nos Estados Unidos. Eu acho que ainda é um tanto cedo para dizer se ele vai ser limitado, porque o Donald Trump ele talvez ainda consiga retornar. Mas outra razão, por exemplo, que explica a emergência do populismo é a insegurança econômica, é você estar numa situação de pobreza, ou então uma falta de educação pública. E os Estados Unidos e a Europa, eles estão em outro nível de educação, de segurança econômica, que são fatores que levam para um surgimento do populismo. E tanto é que o populismo nesses países não é atrelado a essas condições econômicas e sociais, tanto quanto ele é, como o Ricardo disse, a questões culturais, que não são tão presentes aqui no Brasil. Então, eu diria, na verdade, que o que vai condicionar se os Estados Unidos e a Europa vão ter o ciclo do populismo ou não é a permanência de crises culturais, como aconteceram em 2015 com a imigração, porque o caráter lá é outro. O caráter não é tanto da desigualdade e da crise econômica como é no Brasil. Então, eles não tiveram o mesmo populismo que a gente por causa dessas características deles, e nós não temos o populismo do mesmo jeito que eles têm, porque nós não temos essa característica da imigração e essa crise cultural tão forte no Brasil. Isso. Na Europa isso já está claro, o Enzo colocou. Nos Estados Unidos a gente tem que acrescentar algumas questões, não é, que correspondem ao surgimento da liderança da presidência do Trump, né? E da possibilidade que ele venha a retornar. Isso exatamente ninguém garante, né? Vamos saber agora uma prévia com as eleições intermediárias de novembro, né? Que, em geral, nos Estados Unidos, o incumbente na presidência costuma perder, em geral, né? Mas agora, se perder, pode ter um outro significado que é em relação a isso que nós estamos discutindo. Bom, a ascensão do Trump também tem, obviamente, tudo já foi colocado, mas também tem a ver com uma boa parte de segmentos da classe trabalhadora, do operariado, que estavam insatisfeitos com a sua situação. E ele explorou muito isso na sua campanha. Tá certo? Isso foi um dos fatores determinantes para a eleição dele, do ponto de vista da relação com o eleitorado. Tá? Obviamente, a exploração de valores conservadores, não é, de uma série de questões do discurso conservador valorativo também estava presente. E uma outra questão que foi muito importante foi o fato de que ele conseguiu capturar, não é, a máquina do partido dele. Porque, no fundo, ele era um outsider do partido dele. Mas o que acontece? O livro do Levitsky, que você mencionou, coloca muito claro que há duas coisas que são importantes numa manutenção da estabilidade da democracia. A confiança, não é? A confiança nas regras, das normas, não é? E o exercício das lideranças políticas, não é? Que mantém, digamos, a estabilidade.
eles dizem que, neste momento, as lideranças elas se omitiram, elas não ocuparam as suas posições e deram margem a que surgisse a ocupação desse espaço. E esse é um dos principais debates na imprensa americana hoje, exatamente o quanto ele ainda consegue manter o controle, não é, da estrutura do Partido Republicano, e parece que ele está sendo bem sucedido nessa questão, tá certo? Mas ainda há que fazer uma análise, quer dizer, os estudos que foram feitos, agora tem outros que estão começando, mas acho que ainda não estão publicados, que é exatamente a possibilidade, eu não vou usar o termo de risco, porque é valorativo, né? A possibilidade, tá, da continuidade ou do retorno, né? Mas isso é um fato. Então, há questões nos Estados Unidos que são diferentes, né, das questões da Europa, que, para mim, são muito claras, né? Você tem toda a razão quando se coloca a questão muito mais no domínio cultural, no modo étnico, moral, essa coisa toda, né? Não, nos Estados Unidos tem a presença da questão dos valores, da questão cultural, mas muito a questão da compressão econômica de importantes camadas que determinaram isso de um lado e da incapacidade das lideranças políticas do partido dele de manter o controle das rédeas do próprio partido. Eu só queria fazer um último comentário, se o Fábio me permitir. Você colocou, em determinado momento, o Jair Bolsonaro como outsider. Eu me lembrei disso agora que o doutor Ricardo colocou a questão do outsider, né? Você colocou o Jair Bolsonaro e outros dois como outsiders, né? Então, entretanto, o Jair Bolsonaro ele é político, parlamentar há muitos anos. E o Collor também. Hã? Outsiders na retórica. Então, eu queria entender, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da sua metodologia aplicada, né, o que você quer dizer exatamente com isso? Quer dizer, qual é esse recorte para dizer que eles são outsiders? Né? Tanto Bolsonaro quanto Collor, eles não eram outsiders, eles não estavam fora da política, mas eles foram eleitos como tal. Collor como alguém que não era tanto político, que fazia propagandas eleitorais que não eram políticas, e o Bolsonaro a mesma coisa, ele se diferenciou, ele primeiro cria essa identidade do que é a política incumbente, e depois ele se afasta dela. Então, apesar do Bolsonaro ter 20 e tantos anos de carreira política, ele se descreveu e se foi eleito como um outsider na política. Não é necessariamente algo factual. Na política não precisa ser algo factual. Às vezes a percepção, como as pessoas percebem e entendem certas coisas, é o que determina o resultado eleitoral, o resultado político. E esse é um exemplo disso. Só dele ser percebido como um outsider, se vender como um outsider, se descrever um outsider, significa que ele foi eleito como tal. É o sucesso da dimensão retórica. Bom, amigos, acho que estamos chegando ao final do evento. Eu considero que foi muito esclarecedor, gratificante, pelo nível dos debatedores, das perguntas, para a gente poder entender essa complexa realidade que nós estamos vivendo, acompanhado de um rigor científico e metodológico. Antes de finalizar, gostaria de falar que a Asleg está oferecendo um pão de queijo e um bolo na sala 51 da Conle para a gente comemorar. E antes de encerrar também, eu gostaria de convidar os presentes para o próximo evento das Leges, que será realizado na próxima sexta-feira, dia 16/9, no período das 9 às 13 horas. É o primeiro encontro de debates às Leges e HG, a opinião pública na independência. Os panelistas serão o José Teodoro Menck, que é consultor legislativo da Câmara, doutor em História pela UNB, e o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Bernardo Lins, que é doutor em Economia pela UNB. O encontro será realizado em conjunto com o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, com apoio do Sindleges. Então é isso, as inscrições podem ser feitas pelo e-mail asleges@câmara.leg.br. Então, assim eu declaro encerrado o evento, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.